para agora. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no Resumo Tech e vamos começando a live aqui. Gradualmente as coisas vão estar se conectando. Quero apresentar a vocês aqui o meu xará, meu amigo Leandro. Estava dormindo e eu me acordei de madrugada pensando, preciso chamar o Leandro para conversar sobre o assunto que é de extrema importância e ele é o cara certo para falar sobre isso, que é governança. Por favor, Leandro, se apresente aí, vai ficar gravado, então você dê todas as informações que as pessoas precisam saber sobre você e principalmente para te seguir, né? Legal, prazer falar contigo. Bom, hoje a live vai ser Leandro ao quadrado, né? Dois Leandros aí numa live, boa, então boa, Leandro ao quadrado. vai ser de boa. Bom, sou Leandro, eu trabalho com TI há mais de 22 anos e governança propriamente dita há mais de 15. Então eu venho aí desde da antiga governança de TI até a governança digital. Vamos falar bastante disso hoje nessa live aí. Tranquilo. Abri aqui a nossa live aqui, já tem 3 pessoas, agradecer o Paulo, Renato, o João, Rafael, Gabriel, que estão aqui dando boa noite a todos aqui. O Paulo já deixou uma mensagem aqui, depois eu vou ler com calma. Como eu falei, né, a gente tem tanta coisa para falar, eu deixei um pouquinho um bloco de notas aqui para a gente seguir um roteiro, né, que eu acho super importante. Né, e assim, o assunto é o assunto do momento, porque a gente tem, né, nós estamos falando de IA, nós estamos falando das redes sociais, e não só aqui do LinkedIn, a gente pode falar também né, assim, o que tem fora dessa nossa rede social aqui, que embora ela deveria ser voltada para trabalho, mas ela não é, né, mas o caos, né, que isso gera, né, da falta de governança, né, e qual o papel disso aqui, né. E aí, para falar sobre essa ilusão de controle, de governança, né, se ainda existe ou não, né, o que é, né, eu queria que você contasse para a gente, Leandro, do seu ponto de vista, né, as diferenças entre ter um PowerPoint de governança, entendeu, e viver a governança de verdade, né. Vamos abordar esse primeiro item aí, para que aqui vão ter pessoas de todos os tipos, como eu falei para você, né? Galera de tecnologia, mas a ideia é trazer pessoas que, enfim, sabem o que é governança, ouve, tem um cara lá que cuida da governança, fica lá na salinha do fundo, lá, mas o que ele faz, qual o papel dele, entendeu? E aí, essa é o primeiro ponto de partida. Não, legal. Quando a gente fala de governança, na verdade, a gente tem muito o que esclarecer, porque as pessoas elas não sabem o que é a governança. Elas confundem muito compliance com governança, propriamente dita. E aí eu começo a minha fala já desmistificando, que na verdade o compliance é o estar de acordo, né? O estar de acordo com as regulamentações. E governança em si é uma forma de gerar valor, mitigar riscos a todo momento, no mundo real, ali no dia a dia. Tá? E aí, esse é o primeiro ponto. Separar governança de compliance. Não que os dois não se falam, porque os dois estão totalmente amarrados um com o outro. Mas assim, a visão uma engrenagem, né? A visão que o pessoal tem é que tipo a governança é o compliance. E a visão também que o pessoal tinha das antigas, né? Porque antigamente a gente tinha a governança de TI, que o nosso papel ele era simplesmente criar uma política e seguir essa política. Então a gente fazia o cara crachá ali, está seguindo a política ou não está seguindo a política, e com isso a gente engessava processos, propriamente dito, e as áreas odiavam a área de governança de TI.
E ao longo dos anos isso evoluiu, né? Então, hoje a gente não tem mais áreas de governança de TI. Hoje a gente está partindo para uma área de governança digital, que aí Sim. o conceito ele muda totalmente, que aí o nosso papel é mais consultivo, a gente faz processos de maneira com o pensamento do Lean, né, aquele pensamento enxuto de desenhar o processo enxuto, e com isso a gente faz, junto com os times de TI, um processo que a galera não burla mais igual antigamente, que antigamente a galera fazia de tudo para burlar o processo, e aí a governança ficava correndo atrás das áreas. Hoje em dia, não. Hoje a gente está olhando o processo, né, desenhado a todas as mãos ali das áreas de TI, e o mais importante, hoje a gente fica pensando como a gente gera valor, né? A todo momento a geração de valor, ela passa a ser um papel mais importante. Claro, nós não esquecemos os riscos, nós não esquecemos esse colapso que a gente vive nesse momento, como você disse, né? Essa ilusão de controle, a gente tem muito isso fixo, né? A gente sabe muito bem, mas isso acontece muito em empresas que ela não tem a sua estratégia bem definida, né? Porque antes de a gente falar de governança, a gente tem que falar de estratégia. E aí é igual o pessoal fala, a onda da transformação digital. Ai, essa palavra... A transformação digital, ela não é o final, ela é o meio, né? Então, assim, o pessoal tem que parar com esse negócio de tipo, meu concorrente está fazendo transformação digital, eu quero fazer transformação digital aqui na minha empresa, eu preciso de uma área de governança. Só que, assim, transformação digital não é isso, né? Você falou uma coisa justamente, pasteurizou o assunto, né? E transformação digital, tanto para esse lado quanto para IA, assim, parece que você vai na farmácia e pega uma caixinha e você sai, aqui, ó, estou fazendo transformação digital, e não é bem isso, né? Então, as coisas são muito mais complexas do que as pessoas imaginam, né? Exatamente. E, assim, eu costumo dizer que governança, ela não é um documento. Governança, ela não é um documento. Governança é um comportamento dentro da organização. Então, assim, todo mundo consegue, não necessariamente a pessoa de governança, ela é de governança, todos são, Sim. né? Todos têm que adotar a área de governança, principalmente quando você fala de C-Levels, né? Da cadeira de C-Levels ali, tem que viver a governança, não é uma área, uma caixinha específica. E aí você tocou num assunto que eu gosto sempre de comentar, né? E a gente pode até desenhar aqui, né? O papel do CEO e do CISO em tudo isso, né? Desse teatro, né? Porque você, partindo do princípio que, vamos botar um parêntese, né? Que a governança parte do princípio que é a nossa responsabilidade e nós nos comunicamos com as outras áreas, né? Porém, a gente sempre... Eu não vou dizer que tropeça, né? Mas a gente às vezes bate na resistência das outras áreas de entender como aquilo funciona. Pelo menos na minha vivência enfim, trabalhei por vários tipos de empresas no Brasil e fora do Brasil, e algumas empresas são mais maduras nisso, entendem a responsabilidade, principalmente essa cisão, né? Como você começou muito bem falando, né? Governança, compliance, são coisas totalmente distintas, né? E elas operam em paralelo, né? Mas sempre quando você tenta botar em prática as melhores práticas que a governança existe, né? E pensando em segurança, pensando em processo, em método, sempre você tem um gestor de uma outra área ou um grupo de funcionários que assim, tem essa existência, né? E como você tocou no assunto do CEO, do gerente, do C-Level, né? Do seu ponto de vista, que você é um C-Level também, né? De certa forma, né? Sim. Do seu ponto de vista, né? Qual é o nosso papel, né? Mais incisivo, né? Em todo esse movimento dentro de uma empresa, né? Eu acho que assim, a gente é o guardião, né? A gente é o guardião dessas informações e a gente tem a todo momento ficar explicando, né, o benefício, os objetivos da área, tanto de segurança da informação quanto de governança de TI, e divulgar,
isso dentro das empresas, entendeu? Eu vejo muito, assim, algumas empresas que elas não têm as metas, elas não têm a estratégia bem definida. Claro, quando a gente faz um plano estratégico de TI, quando a gente faz um plano diretor de TI e a gente apresenta esses planos, a gente ajuda as companhias a fazerem e definirem a estratégia. E aí, consequentemente, a gente, dentro da TI e fora da TI, a gente divulga a área, né? E ajuda, mostra a criação de valor, mostra os ganhos organizacionais, mostra a redução de desperdício que a gente tem no nosso dia a dia, na operação, e com base nisso a gente tem que ficar a todo momento divulgando. Então a gente é um comunicador aí, tanto governança de TI quanto segurança da informação, fica a todo momento comunicando as ações, entendeu? E divulgando a área, porque é muito desconhecido, né? É muito desconhecido ainda esse tema. Sua opinião, né? Você acredita que as empresas realmente praticam governança de TI ou apenas mostram, né, que essas apresentações são necessárias, né, mas na prática não acontece, né? Do seu ponto de vista profissional, assim, toda a sua experiência, né, que você teve, como é que você enxerga isso, né? Acontece ou ainda está ainda num processo de que é muito mais para inglês ver, entendeu? E você fica nesse exercício de insistir e nunca sai realmente para a prática? Não, existem muitas empresas sérias que sabem o que querem e sabe o que é uma área de governança e ela vive aquilo no dia a dia, tá? Existem muitas empresas que fazem isso só para falar que tem uma área. No fim das contas, ele não precisa de nada disso. Ele não quer nada disso. Ele quer alguém para pagar as faturas ali, para pagar as contas da TI no mês a mês. Mas, assim, Exatamente. fala que tem uma área de governança, mas ele não é isso, entendeu? Mas, assim, muitas empresas, tá? Eu trabalhei em muitas empresas sérias que entendiam, segmentavam essas áreas e Que dá importância, apoiavam, né? entendeu? E, sim, via valor, entendeu? Uhum. E do seu ponto de vista, quais são os sinais de que a TI realmente está governando, né, e não está sendo governada pelo board, né, e pela diretoria, né? Como você, com seu ponto de vista, determinaria esses sinais para que a gente, né, e quem está assistindo a gente pudesse, na sua empresa, talvez olhar, opa, eu acho que minha empresa ela não está seguindo os parâmetros de governança, e isso pode ser um risco, né? O trabalho Sim, de todo mundo, né? A gente não está só falando só como profissional de tecnologia, né? Alguém do jurídico, alguém do financeiro pode, nesse exato momento, estar numa empresa e não está enxergando esses sinais, né, que deveriam estar claros para todos, né? E diga, com seu ponto de vista, assim, algo que as pessoas podem identificar facilmente, né? Que esses sinais estão sendo gerados ou não, né? sim. O principal sinal que eu vejo a gente tem uma visão da alta direção sobre a TI, ela tem duas visões. Uma é a TI suporte. Se a sua empresa Uhum. que você trabalha, ela enxerga a TI somente para resolver problemas e somente para dar um suporte quando a sua área tem algum problema, ela está bem distante de ter uma área de governança e entender o papel de fato de uma governança. Agora, se a sua empresa chama a TI para ajudar a escolher uma solução de negócio, se a TI tem um papel decisor do negócio propriamente dita, aí a gente já está falando de um conceito diferente, onde a gente tem espaço para governar. Tá? Então, assim, é TI suporte ou é uma TI estratégica? Isso é Sim, simples. Se a pessoa do jurídico só chama a TI para resolver um problema, na empresa onde você está é uma TI suporte. Agora, se a TI ela bem. traz uma solução, uma inovação para você, é uma TI estratégica. Bem Você resumido assim. usou. Pois é, mas assim, pode ser resumido, mas você acabou de definir uma régua muito clara.
Se o TI da empresa só aparece para resolver problema, é um TI suporte. Se o TI vem para trazer soluções, melhorias, entendeu? Mudanças conceituais para a empresa, algo que norteia um caminho a ser seguido, já não é mais, né? Não é mais um TI suporte, passa a ser realmente um TI inovação. Né? Então, isso acho que fica claro para todo mundo que estiver assistindo. Como eu falei, vai estar gravado aqui. A qualquer momento, você podemos até usar isso no futuro para mostrar como uma explicação bem resumida, né? A ideia aqui, como eu te falei, né? Criar conteúdo, né? Mas isso é importantíssimo, importantíssimo mesmo, para que todos entendam, se quem estiver assistindo, né? Eu vou ler aqui alguns comentários, né? O Paulo Renato, né? Paulo Renato é gerente de TI na Scali, botou excelente tema. Ele escreveu o seguinte: a governança de TI precisa evoluir para além dos frameworks tradicionais, como COBOL e o ITIL, né? Incorporar a dinâmica de IA nas redes sociais, ansioso pela discussão sobre a reinvenção que é necessária, né? Vou dar boa noite aqui para o Danilo, que participou da penúltima live. Obrigado, Danilo. Ivanildo. Boa noite, Ivanildo. Deus abençoe. Amém. Cristal, minha amiga querida, está aqui prestigiando a gente aqui. Ela escreveu que TI não participa das decisões, infelizmente, são obrigadas a engolir as soluções que as áreas de suprimento definem, né? Quando o TI não participa, né, acaba sendo engolido pelas outras áreas, né? O João Rafael Santana escreveu aqui: governança de TI atual no operacional, tático e estratégico, né? Mais ou menos isso, né? Dando continuidade ao que a gente estava falando, né? E já entrando no assunto que o Paulo disse, né? IA e redes sociais, né? Quem está definindo as regras no mundo da IA, né? E qual o papel nosso, né? De governança e tecnologia dentro desse emaranhado chamado código e algoritmo, né? Qual é a sua visão sobre essa implementação? Até porque é uma coisa que nos afeta, né? Nos afeta como defensor cibernético, você como governança, né? A IA é uma coisa inevitável, a gente não tem como impedir, ela tem que ser agregada ao que a gente faz, mas você como um profissional, especialista no assunto, como é que você enxerga? IA já é uma realidade já faz um tempinho, agora deu o boom das IAs, né? Mas assim, o grande problema disso é a gente ter as IAs gerando decisões sem supervisão. Então, por exemplo, a gente vê muito recrutamento. Um exemplo clássico, recrutamento e seleção, definido pela IA, e muitas dessas seleções não tem uma supervisão no modelo dos IAs. E aí você acaba perdendo um pouco, né? Isso daí. A governança de TI, ela foi desenhada lá atrás num modelo que era determinístico, né? A gente já tinha determinado o que era estratégia, aonde a gente queria chegar, então a gente já tinha as metas. E hoje a gente vive num momento de probabilístico, né? A gente vive um momento de probabilidades. E aí a gente pega as IAs tomando decisões, muitas das vezes assim sem previsibilidade nenhuma, e aí não tem uma pessoa para auditar esses modelos, né, nas empresas. E aí aí é que está o problema e tem os riscos eminentes a isso, entendeu? E aí, em contrapartida, você vê os departamentos usando IA sem mitigar risco nenhum, e a TI não acompanha isso, e aí, consequentemente, fica vulnerável a esses riscos, e é um caminho sem volta, assim, se não tiver parceria entre essas áreas e se não tiver essa visão, literalmente é um colapso de previsibilidade, com muitos riscos envolvidos, né? Você, quando tocou no assunto de recrutamento e seleção, provavelmente você viu isso. Dois assuntos foram ao ar nas últimas semanas. Um foi, enfim, o deepfake sendo realizado ao vivo em uma entrevista, né? E, enfim, acho que as pessoas ficaram atentas a alguma falha na hora do deepfake, que ainda é uma ação aí que está sendo desenvolvida, estudada, melhorada, né? E um outro que foi uma startup capaz de, em tempo real, numa live como essa aqui,
ela se conectar via API, e enquanto o recrutador faz perguntas, a pessoa que criou, inclusive, ela foi expulsa de Harvard, né? Era um projeto de faculdade, ela criou uma tecnologia que consegue, em tempo real, gerar as respostas que o recrutador está fazendo para você ao vivo, né? Então, você se conecta ao Google Meet, se conecta ao Zoom, entre outras plataformas. Ela acabou sendo expulsa da faculdade, mas desenvolveu um negócio bilionário que está, enfim, bombando por aí, né? De posse dessas informações, né? E aí que vai a pergunta, né? Deepfake, bots, decisões automatizadas, né? Quem responde por tudo isso dentro de um cenário onde a gente tem a governança aguardando uma série de POPs que às vezes estão lá e não são seguidos? A gente tem muitas vezes a TI vai ser a culpada de tudo isso, tá? Respondendo assim bem francamente, porque a área que está fazendo um Shadow IT ali de IA, por exemplo, quando a gente tiver algum risco, alguma fraude digital, alguma coisa mais, alguma crise, algum incidente de segurança, eles são primeiros a se mandar e jogar para a TI. Entendeu? Ela vai falar assim, a TI não supervisionou aqui o meu uso porque não quis, mas vocês sabiam que eu usava, enfim. E a governança propriamente dita, ela vai assumir parte da culpa junto com a segurança da informação. A gente vai morrer abraçado junto. Porque, tipo assim, onde estava a segurança que não viu? Onde estava a governança que não olhou para o processo, enfim. Eu vejo IA, assim, eu vejo IA como um meio, tá? Por exemplo, e também eu vejo hoje em dia muita gente pedindo, por exemplo, para a ChatGPT criar política. Não que eu seja contra, tá? Pode que, se você tem várias IAs aí, se você colocar no ChatGPT, ele cria excelentes políticas para você. Sim. A questão é, essa política que ele criou, tem alguém para olhar, revisitar, rever se está certinho? Tem que olhar para a cultura da empresa para saber se aquela política vai ser aderente ou não à cultura. Porque se você for fazer uma política para ter um papel ali, literalmente você volta lá. A governança é um slide bonito, entendeu? Para falar que tem... Sim. Que tem a política, mas assim, ninguém segue, entendeu? Então, por isso que eu comentei no início, né, de ser só um PowerPoint, entendeu? Ou se é algo que a gente tem que seguir, né? Pegando o gancho que você trouxe a questão de eu como defensor cibernético, você como governança morrer abraçado, igual o Titanic afundando, né? Eu vou tocar no assunto que eu queria saber a sua opinião, né? Vazamento de dados, né? Eu sei que isso é uma coisa que, em tese, acaba sendo da sua grande maioria, né? A responsabilidade recai, né, sobre o defensor cibernético, né, o pessoal de informação, mas eu queria ver a opinião sua, quando isso acontece, né? O que a governança tem a dizer quando acontece esse tipo de situação, né? Vazou dados da internet, as políticas não foram seguidas por algum motivo, né? Eu sempre falo, né, na minha opinião, quando isso acontece, né, eu sempre gosto de dizer, né, eu vou botar sempre a culpa no usuário, né, o usuário que não leu, não seguiu, não ouviu as recomendações e acaba gerando, óbvio, né, ele acha um jeito de meter alguma brecha ali, por mais que a gente venha aparando as arestas, né, dificultando todo tipo de acesso, bloqueia vários links, bloqueia a porta USB, bloqueia a porta Bluetooth, mas o usuário, ele tem uma capacidade, ele que eu falo, o usuário é o melhor agente antissistema, né? Ele vai lá, ele acha um jeito, seja por bem ou por mal, né? Mas ele acaba achando um jeito, à toa que o meu trabalho como defensor cibernético existe porque alguém fica o tempo todo pensando em fazer maldade, né? Assim, falando abertamente, mas eu sei que não é da responsabilidade integral da governança, mas quando acontece, né? Qual é a sua visão de ação, resposta e responsabilidade sobre a governança? A gente tem um ponto que acaba a gente perdendo um pouco, tá? Isso a gente perde um pouco quando a gente fala de órgãos fiscalizadores aí de LGPD aí, por exemplo, tá? A gente não tem, a lei existe, né? Só que a gente não vê fiscalização acontecendo. E a gente vê empresas aí
cada dia, N empresas perdendo os dados, né? Ransomwares, um atrás do outro, aí, perdendo dado aí sensíveis aí de pessoas. Muitas das vezes, empresas, elas ocultam isso da NPD, então, não declara, não segue os protocolos que é orientado pela NPD, de fazer toda a declaração do que foi perdido, enfim. Mas a gente fica frustrado, né? Porque quando uma vez perdidas essas informações, e a gente olhando a TI como um todo, não somente segurança da informação, mas a TI como um todo, uma vez a gente vendo essa fragilidade da TI, essa fragilidade da empresa que a gente está inserido, a gente fica de mãos atadas, né? Porque poderia ser diferente, né? Muitas das vezes a gente tem, às vezes até no nosso roadmap de governança, ações para prevenir essas coisas. E muitas das vezes a alta direção ela ignora, né, essa parte do plano estratégico de TI, enxerga como custo e não investe. E aí, uma vez vazadas as informações, aí vem aquele investimento retroativo, né? Uhum. É uma pena. Eu gosto sempre de dizer, governança é sempre reação, nunca em pânico, né? Se você agir no pânico, você já está perdido, né? Sim. Ainda falando sobre o assunto, né, de IA, né, sua opinião, né, se a governança de TI ela pode ou deve responder aos avanços das IAs regenerativas, né? Porque a gente tem visto, não sei se acontece isso dentro do cenário que você está trabalhando, né? Mais gente, mais funcionários de outras áreas recorrendo, né, ao chat GPT, seja para corrigir alguma coisa, seja para gerar uma informação, né? Porque, vamos ser sinceros, né? Eu pego metadados que deveriam ser sigilosos, jogo dentro de um Gemini AI, de um Anthropic, né? São as IAs que a gente tem aí de acesso comum, e praticamente você está jogando informação privada para tratar, né? Será que nosso papel, né, de tecnólogos, né, e na área de governança, devemos agir para impedir isso, né? Qual sua visão sobre essa exposição de informação que às vezes pode ser dado sigiloso, né? Um contrato, né? Uma informação financeira, alguma coisa para analisar ali, gerar um gráfico ali. O que você tem a dizer sobre essa exposição? O problema é que a gente não audita, né? A gente não audita os modelos. E aí, assim, a gente olha, a gente ainda está um passo atrás quando a gente fala de governança, entendeu? Quando a gente fala de equipes e de governança de TI, dificilmente você vai ter alguém de governança auditando modelos de IA hoje, dentro das companhias. Muitas das vezes você tem, cuidando dos processos do COBIT, do ITIL, cuidando mapeando riscos, né, toda a parte de GRC, propriamente dita, mas de IA, você não tem hoje ainda muitas empresas olhando. Claro, é super importante, nós temos ISOs que ajudam e olham especificamente para a inteligência artificial. Então, a gente tem a ISO 42001, a gente tem a 23894, a gente tem a 38507. São 3 ISOs que olha especificamente para a governança, para riscos, tudo olhando para IA. Só que muitas das vezes a gente não olha ainda, né? A gente ainda está muito atrás. E aí, assim, a gente tem essa fragilidade, inclusive, como são governança de TI e segurança da informação são co-irmãs, tem muita informação que não é classificada, e aí a pessoa pega aquela informação e exatamente o que você falou, joga numa IA aberta ali para ele formatar o texto bonitinho, mas aí já vazou aquilo, enfim. Hoje a gente não audita, né? Então, hoje as empresas, dificilmente você vai ter alguém auditando esses modelos, né? Muitas das vezes você não tem, às vezes, esse modelo já auditado, liberado para as áreas de negócio usar de uma forma segura. E aí, quando você não tem isso, você abre o Shadow IT aí. Abre o Shadow IT aí para os departamentos fazer o que quiser com esses IAs.
O João Rafael Santana até escreveu aqui, o caos está no Shadow IT, né? Então, você acha que os frameworks atuais dão conta desses riscos associados a IA nas redes? Eu acho que sim, tá? Quando a gente fala de framework, eu particularmente, eu não gosto de usar um único framework. Então, por exemplo, quando eu vou implantar uma área de governança dentro de uma empresa, eu nunca uso COBIT. Teve uma pessoa que comentou aí de frameworks. E eu não uso. Foi o Paulo Renato, O Paulo. e o IT. Geralmente eu não uso um único, tá? Eu não uso somente COBIT, eu não uso somente ITIL. Eu costumo fazer um merge de várias coisas. Eu uso o COBIT, eu uso o ITIL, eu uso o ISO 20000, né? Se dependendo do contexto, ISO 27001. Então a gente mescla vários frameworks, usa muito Lean, né? O pensamento do Lean ali, o pensamento enxuto do Lean. No dia a dia. E assim, o mindset é o principal ponto, entendeu? De alavancagem ali de uma implantação de área de governança quando a gente fala. Mas assim, frameworks, ele é bonito se você quiser ele no PowerPoint. Mas na prática não é isso, entendeu? Na prática, o fato de você ter um framework ali, no PowerPoint, na prática você tem que ter um framework como um organismo vivo, customizado dentro da sua empresa. E ele é vivo, literalmente vivo. E aí, dentro desse framework, não é somente as boas práticas que está ali. Tem a cultura, muito forte. Então, a gente fala daquele tripé ali de TI, né? Processos, tecnologia e pessoas. A cultura, quando a gente fala de cultura organizacional, o pessoal fala que ela come a estratégia com farinha, né? Então, literalmente, quando você fala dentro de um framework de TI, as pessoas e a cultura, ela tem a maior parte aí de responsabilidade de manter o ecossistema vivo, entendeu? Pegando o gancho do João Rafael, que ele tinha falado do Shadow IA, vamos explicar para as pessoas, né, que até como eu falei, temos assim, uma audiência diversa, né, a diferença, né, e um pouco do contexto do que é Shadow IT, Shadow IA, né, Shadow Data, né, e quem está olhando para vou usar esses três termos, né, quem está olhando para tudo isso, né, fala um pouco para as pessoas entenderem, quem estiver assistindo, né, a diferença de cada uma delas, né, e as responsabilidades, né? Porque estamos falando aqui, eu já tocou no assunto do Shadow IT, Shadow IA, né? A gente sabe o que é, mas tem partir do princípio que nem todo mundo sabe, né? Então, vamos lá. Vamos explicar um pouquinho. Shadow IT do passado era quando os departamentos usavam sistemas que a TI não tinha homologado. Tá? Então, os departamentos negociavam com os fornecedores de TI, compravam uma ferramenta. Muitas das vezes, esse fornecedor de TI implantava essa ferramenta nos departamentos e a TI não estava sabendo de nada. Aí, quando chegava lá na frente, que o departamento... Já vivi muito isso. Tinha um problema, acionava a TI nem sabia que existia aquele sistema. Isso era um Shadow IT clássico, tá? Que, ao longo dos anos, acabou diminuindo um pouco, até por restrições da TI, não deixar instalar, mas daí depois veio a onda do SaaS, né? Tudo site, e aí voltou o Shadow IT. E agora, nesse mundo de IA, é a mesma coisa. Então, a IA é um site, né? Tem vários sites aí, várias IA, ChatGPT, diversas aí, DeepSeek e um monte de site aberto aí. A TI, muitas das vezes, ela vem com projetos eu vou pôr entre aspas, inovação, e Sim. aí puxa esses IAs aqui como se fosse uma inovação tecnológica, que não é, já não foi, né? Já não é mais inovação. Mas, assim, a TI vinha fazendo experimentos de IA para validar e auditar e deixar um modelo aderente para as áreas usar. O tempo passou, a TI não entregou esse produto,
E a Zara simplesmente usa. Simplesmente usa. E agora sim. Agora a gente tem que. A TI como um todo, ela tem que correr atrás, né? Com o pneu rodando. Como que vai arrumar isso? É o risco, entendeu? Já tem um risco eminente aí de vazamento de informação. Tanto é que se a pessoa que é de outro departamento perguntar alguma coisa para as IAs, a inteligência artificial conhece muito bem a pessoa. Sim, com certeza. O histórico está lá para isso, entendeu? A capacidade de memorizar o que você pede. Até, assim, eu digo porque eu faço meu mestrado com... Eu mestrado meio sanduíche com duas faculdades, a Harvard e a Global Tech, né? E uma das maiores coisas que a gente vem discutindo com relação justamente ao uso de IA, estamos falando do uso de IA de verdade, né? Não é jogar prompt lá, né? Você desenvolver tecnologia, né? Usar o LLMM para atribuir ações rápidas, né? Então, coisas que eu nunca pensei. Eu estava até conversando com a minha esposa, né? A gente tem visto surgir startups da área de segurança da informação que antes teria um SOC com 15, 20, 30, 40, 50 pessoas e hoje tem aí com 5, com 10, com 15, porque a IA já está fazendo automação de rotina, né? Sim. Então, algum evento acontece em determinado, sei lá, em determinada região, IP, não importa, automaticamente aquela IA está tão atenta e que ela já providencia uma série de rotina, troca de IP, mudança de firewall, entendeu? Bloqueio, entendeu? Tudo que você coloca embutido ali, e aí ganha-se tempo e agilidade. Ao mesmo tempo, também tem outras gaps que precisam ser estudadas, né? Mas não é a mesma coisa que a gente está falando, né? Tanto que eu gosto sempre de dizer, né? O IA que vocês usam para corrigir texto, gerar essa porrada de texto que tem aí no LinkedIn, que a gente já sabe que é gerado pelo IA, que tem um travessão, que tem um português mais editorial, né? Coloquial, não tem tanto erro. Coloquial, editorial, aquela coisa toda, né? Mas a gente usa, e provavelmente você já viu isso, pelo fato de estar meio que associado ao nosso trabalho, né? Indo nessa direção, né, eu vou puxar um assunto aqui que eu acho importantíssimo, que, embora não seja um assunto tão recorrente, mas eu gosto sempre de tocar nesse assunto, porque ele é muito poroso, vamos assim dizer, né? Que é o ESG Tecnologia, né? É só discurso para você ou também é prático, né? O ESG no nosso mundo tecnológico, né? Qual que é a sua visão sobre esse tema, né? Então, já foi mais explorado, né? Algumas empresas estão abandonando o ESG, né? Mas ainda é algo presente, né? Algumas empresas adotam e fazem isso de verdade, né? Seriamente. Outras aproveitou a moda né, do ESG e fala que tem, entendeu? Fala que tem, enfim. Em algumas empresas, essas que falam que tem, tende a abandonar em algum momento, essa caixinha, tá? Esse departamento. Mas existem muitos, né? Quando a gente fala de ESG, eu vejo que tem muita sinergia com TI, né? E a gente até inclui a letra D ali, ESG-D de digital, né? De TI ali. Uhum. E, assim, a TI, ela apoia muito forte as áreas no tocante a ESG. Claro, se você tá trabalhando, se você está inserido numa empresa que tem um viés para fazer o ESG de verdade, não só para inglês ver, tem muito potencial, tem muita oportunidade para você fazer acontecer. Agora, se você só quer um ESG para falar que você é sustentável, que a TI é TI verde, aí já foi, entendeu? Já foi. Isso aí. Já foi. TI verde não existe. TI verde não existe, isso aí a gente já sabe. Isso aí. Vou fazer uma pergunta que eu gosto sempre de pensar sobre isso, né? Qual é o maior risco que te tira o sono dentro de todo esse cenário que a gente vive hoje, né? E que normalmente você não vê ninguém falando, né? Você, como um atuante na área de governança, o que te tira o sono, que você enxerga e você não vê as pessoas no dia a dia falando sobre isso, né? Que as pessoas vêm negligenciando
que tange o assunto governança? A ausência de um plano de continuidade de negócios. Então, Boa! Assim, é o que tira o sono. Muitas empresas, elas fazem projetos de PCN, né, de plano de continuidade de negócio, elas implantam e têm esse processo organizado e gerenciado, mas muitas empresas não querem nem saber disso. Então, por exemplo, só para explicar para quem não é da área, o que você faz se todos os sistemas da empresa parar de funcionar? Para você continuar a sua rotina de trabalho, para você continuar vendendo para os seus clientes, sem tecnologia nenhuma. O que você faz para continuar o seu negócio? E quanto tempo esse negócio ele fica de pé sem a tecnologia? Então, tudo isso o PCN ele aborda, né? Qual é os planos, né? Qual é o plano de recuperação? O que você faz? Enfim, hoje é o meu maior, assim, o que mais tira o sono é a ausência desse plano, tá? Claro, existem outros, mas esse é o principal. Você me fez lembrar aquele incidente acho que foi com a Counter-Strike, se eu não me engano, que parou os aeroportos, parou vários sistemas que usavam o Windows, né? E aqui perto de casa, eu moro na Tijuca, aqui é comum aquelas bancas de revista com aquelas telas de LED que são, enfim, ficam passando propaganda ali. E aí, naquele dia em questão, a gente passando na rua e estava uma banca de revista que praticamente pega as costas todinho e é em LED e roda com Windows, né? E tava lá aquela mensagem de erro do Windows, né? E aí a gente fica pensando, né? Porque foi global, né? Não aconteceu só numa região, né? A gente sabe, a gente acompanha, então é óbvio que eles tiveram um plano de ação para poder, enfim, rodar e recuperar tudo isso, mas gerou caos, até porque muitos dos sistemas a gente viu que, principalmente no aeroporto, né, usava o sistema deles, né, o próprio Microsoft, né. Eu fico até pensando, né, na minha opinião, né, assim, usuário de Windows hoje em dia, mas passei a vida inteira usando Linux, na minha cabeça, esses segmentos como transporte deveriam pelo menos usar Linux, né. Eu fico pensando na minha santa ignorância, né. Por que não usar Linux, mais robusto, mais seguro, né? Mas enfim, né? Não é a gente que está lá para poder decidir isso, né? Mas eu fiquei até surpreso a quantidade de aeroportos que usavam o Windows, né? E tiveram todas as operações paradas. E aí, bem do que você falou, né? Provavelmente a empresa ela tinha tudo isso bem elaborado, porque, óbvio, né? Aí, para quem não entende, para quem não é da área de tecnologia, não é só instalar um dedo, as coisas voltam a funcionar, né? Então, tem todo um processo, vai rodando em ciclos que vão de hora em hora liberando, até porque as pessoas estão lá observando se tem alguma coisa, vai regerar, vai recompilar, né? Porque se você corrige alguma coisa e continua errado, e você vai estar fazendo uma atualização que vai estar com erro, né? Por isso que, para algumas regiões, voltou muito mais rápido do que para a região aqui da América Latina, se eu não me engano, foi a última que voltou a funcionar, mas nos pontos mais críticos voltou mais rápido, né? Então, você entender que não é bem assim, mas funciona dessa forma, né? Pegando esse gancho, né? Já que a gente está falando de ação e reação, né? E aí, ainda tentando englobar tudo isso, né? Da questão da governança, né? A governança distribuída, né? O papel e a cultura. Não é só processo, né? O que você pode dizer em cima de tudo que a gente está conversando aqui, né? Sua visão da maneira distributiva, né? Do que a governança tem que ser dia a dia, após dia, e não só para a gente de TI, mas para todo mundo. Não é só processo, né? Vai muito além do processo. É o pensamento, né? É o pensamento. A governança, ela é um mindset, né? Ela é um comportamento organizacional. Então, assim, o processo, ele é um pedacinho. Claro, nós temos fortemente a cultura, né? Que aborda tudo isso e ela consome tudo isso que a gente está falando, tá? Principalmente quando a gente fala de pessoas, né? Então, do tripé lá, processos, tecnologia e pessoas,
pessoas é o fundamental, porque ele é o que faz acontecer tudo. Então, um processo por si só, ele existe, mas ele, se não tiver pessoas para fazer a operação desse processo, ele é um processo morto. É um PowerPoint bonito que tem o processo ali desenhado. Claro, a gente tem que olhar muito para pessoas, né? A governança, ela olha muito forte. Antigamente, a governança de TI lá atrás, ela olhava para o processo e apontava o dedo para as pessoas que estavam executando ou não. A governança digital, hoje em dia, ela é muito mais pessoas do que processos. Então, hoje a gente olha muito mais para a pessoa, para comportamentos das pessoas, e aí, claro, a gente traça, aí acompanha e fica monitorando esses comportamentos, e a gente age junto com essas pessoas antes, né? Então, conscientização antes, treinamento, enfim, isso é um ponto que a gente tem que sempre ficar reforçando. Consciência e treinar. E sua visão sobre como equilibrar a governança com inovação sem virar um gargalo, né? Sem virar aquele processo que trava a vida de todo mundo. Ó, eu costumo dizer o seguinte, a governança, ela não é para travar a inovação, tá? Uhum. A governança, ela existe para permitir inovação com responsabilidade, tá? Claro, muitas pessoas enxergam governança como uma estátua de compliance, né? Costumo dizer que, tipo assim, ela olha, tem área de governança? Eu tenho uma estátua aqui de compliance. E não é. A governança é um organismo vivo dentro da organização. Claro, ela tem que se adaptar, constantemente ela tem que ficar se adaptando, porque, assim, a governança que não acompanha o ritmo da inovação é uma peça de museu, é uma coisa que já foi. Ó, então você pega IA, pega RPA, pega redes sociais. Nenhuma delas pede licença para TI. Elas vão e, assim, todo mundo usa e todo mundo vai continuar usando. A governança, ela tem que vir, olhar para essa realidade, ela precisa reconfigurar seus processos, olhar para os riscos, olhar para as decisões, tudo isso em tempo real, porque tudo isso ele não para, né? Ele é constante. E aí, olhar para os frameworks, até respondendo um pouquinho para o Paulo, olha para os frameworks e tem que ressignificar esses frameworks no dia a dia. Ele tem que reinventar, né? Ele tem que reinventar, né? Tem que atualizar, né? Não pode ficar preso no passado. Com agilidade. Foi o que você falou. Olha o que você disse. Você faz um mix. Nós temos todos esses ITIL, COBIT, ISO, né? Mas não adianta só usar um. Um só não é suficiente. Você é um cara que está à frente de muitos profissionais que estão, às vezes, presos vou dizer assim, na escola, né? Que todo mundo seguiu no ano passado, né? E algumas pessoas não conseguem sair do trilho, né? De olhar para fora, abrir a cabeça. Né? Então, você ter uma empresa e ter um profissional como você, que, olha, não vamos só seguir isso aqui, vamos fazer um mix, um manager, entendeu? De juntar as melhores ações, decisões, entendeu? Até porque hoje a empresa ela está num nível, né? Hoje as empresas, a maioria delas, né? Num nível de complexidade muito grande. Não é mais só uma empresa tradicional. Muitas empresas são digitais. Muitas empresas até nem existem fisicamente, né? Elas são empresas 100% home office, né? Então, você tem que adotar, né? Fazer com que, assim, seja reinventada a governança, né? Como eu gosto de falar, né? A governança, ela não deveria ser mais sobre só valores, né? Precisa ser princípios também, né? Deixar de ser só um checklist nosso lá. Será que tá ok isso aqui? Será que tá ok isso aqui? Entendeu? Será que tá todo mundo seguindo os parâmetros A, B e C, né? Então, é mais sobre isso do que, como você mesmo disse, né? Ser uma estátua em cima de uma mesa para representar alguma coisa com um valor que ninguém segue, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, o assunto, como eu falei, né? Ele aqui é só um recorte, né? De que a gente fala, né? E assim, eu gosto de dizer para as pessoas que estão assistindo, né? Deixando aqui um salve aqui para o Josué, que mandou um alô aqui para o João, né? Ele até escreveu, né? A Bia é o coração do SGCN, né? E
todas essas informações, elas vão estar aqui gravadas aqui, e aí a gente até pode depois marcar uma segunda call para poder explorar outros assuntos, né? A ideia é que todo mundo conheça um pouquinho, né, do que é governança, né, e como você deixou bem claro no início, né, façam a distinção governança e compliance. Até a gente pode falar sobre compliance depois, né, para entrar nesse assunto, que também é importante, né? Sim. E deixar claro só isso, para a né? gente fechar bem claro, os frameworks, ele é como se fosse uma caixa de ferramenta da pessoa que trabalha com governança. E aí você, consequentemente, quando você vai fazer algum trabalho, não necessariamente você só vai precisar de um martelo, às vezes você precisa de um martelo, de um alicate, de uma chave de fenda, e os frameworks, eles são exatamente como se fosse uma caixa de ferramenta. Claro, uma vez você entrando numa organização para implantar uma área de governança, você vai olhar para todos eles, né, para o leque de opções que eu tenho, você vai olhar para a cultura, você vai olhar o que eu consigo implantar dentro daquele contexto, e aí, baseado nisso, você vai criar um framework próprio dentro da organização. Esse framework é o ecossistema vivo ali. Claro, você vai criar esse framework, não é de governança, ele é da TI, da empresa como um todo. Segurança da informação, ele está amarrado ali, ó, junto. As áreas de infra, áreas de arquitetura, banco de dados, sistemas, produtos digitais, todas elas fazem parte desse ecossistema, desse framework. Porque antigamente a pessoa falava, a governança criou um framework, a gente tem um framework aqui de governança. Não, a governança foi o meio para fazer o ecossistema, mas é de todo mundo. Todo mundo pertence a esse framework, entendeu? E você falou uma coisa, né? Ter essa visão, a governança criou e tem que seguir aqui, isso é uma visão muito retrógrada, né? Não é mais isso, né? A gente, você, né, assim, como um colegiado de tecnologia, vai lá e senta e faz essa reinvenção, né? Precisamos, sim, de outros mindsets, né? Não adianta só ficar navegando em manuais do passado para tentar desenvolver uma coisa, a não ser que a empresa bata o martelo, que é normal, né? Pode acontecer de que, por mais que você venha para desenvolver toda uma cultura, a empresa não quer e fica presa no passado, metodologias antigas que talvez não funcionam mais, né? Tudo bem, cada caso é um caso? Sim, né? Cada caso é um caso, cada nicho de segmento é um caso, né? Mas até para as empresas que estão no hype, do meu ponto de vista, né? Estão evoluindo e estão fazendo o upgrade da sua visão de negócio, ela não tem como abandonar, né? Estamos discutindo indústria 4.0, entendeu? Empresas 3.0, não importa, né? A governança ela sempre vai existir, porque, como a gente estava até discutindo, né? Assim, a forma como a gente enxergava a tecnologia, as empresas lá no século passado e no início desse século não é a mesma diante da pandemia. Porque quando a gente olha para o mundo pandemia e pós-pandemia, tudo já mudou e está numa velocidade assim, inconstante, né? Está o tempo todo mudando, né? Antes da pandemia, ninguém se discutia no Brasil trabalho home office. Já existia? Sim, já existia. Tinha muita gente trabalhando de dev remoto na gringa, entendeu? E fazendo job internacional, mas a pandemia, ela criou um paradigma, né? E com isso, meu trabalho como defensor mudou drasticamente, porque a gente passa a deixar de ter megas estruturas, entendeu? Estruturas gigantescas deixam de existir e passam a ter microestruturas sitiadas em residência, entendeu? Isso mudou tudo, né? Para mim, principalmente para você, de ter que um dia, quando começou a pandemia, alguém te dá um papelzinho, agora, a partir de amanhã, vai estar tudo virtualizado. Te vira, né? Como é que a gente vai tocar a partir disso, né? Sim, e principalmente quando surgiram essas plataformas de SM, onde a gente tem essa automação, a gente já tem essas IAs plugadas nessas plataformas, e aí a gente começa a fazer digitalização de processos, a gente começa a fazer gestão de processos inteligentes, usando essas plataformas, essa redução ela ficou notória, porque você tira aquela massa de atividades repetidas ali que você precisava de uma pessoa para fazer, a própria diminui as plataforma, requisições, né? ela já faz automático, e aí ela
já tem a inteligência analisando todo o cenário. E existem várias plataformas, tem algumas muito, muito boas aí, que abrangem o mercado inteiro, principalmente quando fala de indústria, você consegue monitorar a indústria toda, de ponta a ponta, com inteligência artificial plugada ali nela. Veja o exemplo da BYD. Tem um monte. A fábrica da BYD na China, uma fábrica gigantesca e ela tem 15 funcionários. Tudo é integrado, entendeu? Tem IA para tudo quanto é canto, entendeu? Robótica, não só na linha de produção, vários mas setores, entendeu? Externo também, cuidando de possíveis problemas que podem acontecer com o funcionário fisicamente, né? Bom, é um assunto muito complexo. A gente está chegando aqui ao finalzinho aqui. Leandro, eu quero, antes de tudo, quando a gente encerrar aqui, você não precisa sair daqui não, tá? Porque depois eu vou baixar o vídeo aqui. Eu quero te agradecer por você ter aceitado a falar sobre esse assunto. Como eu falei, isso aqui é só um floreio, né? É uma centelha para a gente discutir um assunto. Cara, adorei demais conversar com você, te agradeço muito por compartilhar seu conhecimento, seu tempo. Você parou, você podia fazer qualquer outra coisa agora e veio aqui compartilhar um pouco, as pessoas te conhecerem, né? Eu não sei exatamente quantas pessoas, eu vi aqui um pico de 15, 16 pessoas ao vivo aqui em algum determinado momento, mas a live vai ficar gravada aqui e qualquer pessoa pode vir assistir infinitas vezes, né? E eu tenho certeza que a gente vai fazer essa dobradinha de novo. Agora eu quero que você faça suas considerações finais, manda as pessoas te seguirem, compartilha aí o seu link aí, entendeu? Vai lá, depois, na live lá, vai ficar todos os comentários das pessoas. Eu te recomendo você ir lá, responder, interagir com as pessoas, porque isso gera para você, entendeu? Visibilidade e engajamento, né? Então, as pessoas precisam te conhecer também. Tá postando a sua cara agora, que essa é legal pra caramba, dá, assim, dois Leandro em dose dupla, né? Foi legal pra caramba a frase que você colocou aqui. E, com certeza, a gente vai voltar depois, a gente trazer outros assuntos, porque essa dobradinha é legal. Por favor. Não, legal. Eu que agradeço aí o convite, tá? É sempre um prazer falar de governança, falar de um pouco de estratégia de TI, falar um pouquinho de transformação digital aí nas empresas, de segurança da informação, de riscos, enfim. É uma coisa que eu gosto muito de falar, então é o nosso dia a dia, praticamente. Fico agradecido pelo convite, fico à disposição aí de próximos debates, próximos convites. Deixo aí o meu LinkedIn, Leandro Zíngaro, para vocês me seguirem, me adicionar, fazer network, estou à disposição aí de vocês. Aí, como eu te falei, né? Depois vai lá nos comentários. Sim, lá, eu vou comentar lá, vou lá, adicionar as pessoas que eu não tenho aí na rede aí. Exatamente. Outra coisa, o Leandro tem uma newsletter lá, que ele bota conteúdo sobre governança, entendeu? Ele faz conteúdo semanal, assim como eu faço, no Resumo Tech. Eu recomendo que vocês sigam, porque ele vem compartilhando conhecimento. E o mais importante, conhecimento gratuito, né? Porque hoje em dia você vai ter muita coisa paga por aí, e às vezes é pasteurizado, e você gasta dinheiro e não tem nada. E a nossa ideia aqui é justamente isso, fazer com que o nosso network funcione, né? E exatamente. Seja, como eu falei, útil, né? Acho que a rede tem que ser útil, né? Mais uma vez, pessoal, obrigado aí, boa noite a todos. Muita coisa que eu posto lá é coisa de prática mesmo, se a pessoa pegar e seguir e vai implantar, entendeu? Aí lá no comentário você cola o link lá, porque a galera tem que assinar, tem que seguir, Fechou. Entendeu? Pessoal, Fechou. Boa noite a todos, obrigado aí. Obrigado, aqui. Pessoal. Tem um delayzinho. Está encerrando, né? Aqui. Tem um delayzinho lá no LinkedIn, né? Tem um delay. A gente está ao vivo lá ainda. Aí eu tá terminando aqui. Aí eu vou baixar o vídeo, depois eu vou disponibilizar isso para você baixar, para você postar nas suas redes, entendeu? Guardar esse conteúdo aqui. Que o legal, porque eu tive um problema de conexão